Pessoal, escutem esta informação da nossa querida juíza Ludmila Grillo, diretamente dos Estados Unidos. Informação que chega na imprensa americana, mas a imprensa brasileira não quer contar sobre o BO que se meteu o Alexandre de Moraes na Europa também. Além, claro, da coisa tá feia para ele lá nos Estados Unidos. Preste atenção. E aqui está o problema que o STF não está querendo encarar. A decisão da Itália não é uma crítica política, não é feita por adversários do governo. É uma decisão técnica, embasada na Convenção Europeia de Direitos Humanos, no artigo 6º, que garante o direito ao julgamento por um tribunal imparcial, na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e na doutrina consolidada da própria Corte de Cassação. Você não rebate isso com uma notinha de preocupação. Você teria que explicar como um juiz que foi vítima do crime poderia ter julgado a autora desse crime. E essa explicação até hoje não veio. O que veio foi o Fachin dizendo que a independência do STF é irrenunciável. Mas independência do quê, cara pálida? De quais limites? O Tribunal Europeu que proferiu essa decisão também é independente. E independente o suficiente para dizer que independência judicial não é a mesma coisa que imunidade à crítica. O Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália, firmado em 1989, ratificado pelo Brasil em 1991, ele é claríssimo. O artigo 5º diz que a extradição não pode ser concedida se o processo no país requerente não tiver assegurado os direitos mínimos de defesa. A Corte de Cassação aplicou exatamente esse artigo e o Brasil ficou sem resposta nisso aí. O que fica dessa decisão é um retrato do que o sistema judicial brasileiro se tornou aos olhos da comunidade jurídica internacional. É um sistema onde o mesmo ministro pode ser vítima, investigador, relator, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, executor da pena, signatário do pedido de extradição e interlocutor com a justiça estrangeira. E onde essa situação, quando questionada, é resolvida pelo próprio colegiado do qual esse ministro faz parte, em termos puramente formais. A Corte da Itália chamou isso pelo nome certo: tutela apenas labial, mas não substancial das garantias de defesa. Eles só sabem falar, eles são gogó, mas ali na substância não tem direito de defesa nenhum. Em suma, a Suprema Corte da Itália disse que a Suprema Corte do Brasil não concede direitos mínimos de defesa, não é imparcial. Isso é humilhante, é constrangedor, é uma vergonha para a justiça brasileira. E aqui É uma vergonha e, além de ser uma vergonha, também um ponto agravante em um processo da Carla Zambelli. Preste atenção. A Carla Zambelli, que a justiça americana não aceitou o processo, trâmite e julgado de pedido de prisão, pedido de extradição da Carla Zambelli à justiça italiana. Quando a justiça italiana ela pega todos os termos técnicos lá, né? Aqui só tem conta, viu? Mas lá chegou a questão técnica para Carla Zambelli. Quando tudo chega nas mãos do juiz, o que é que acontece? Os juízes italianos, eles ficam chocados. E eles dizem que tudo que o tribunal brasileiro fez foi de boca, não provou absolutamente nada, não garantiu os direitos humanos da Carla Zambelli e disse mais, espera que a justiça brasileira, através do Supremo Tribunal Federal, se pronuncie diante deste escândalo que a partir de agora se torna mundial e denunciado pela própria Corte de Justiça italiana, que está dizendo: o Brasil não respeita os direitos humanos. O que acontece? Essa informação foi muito importante para a defesa da Carla Zambelli, que por enquanto está quietinha, ela está livre, não está presa, ela não está sequer presa, tá? Para vergonha do ministro Alexandre de Moraes, e a boca pequena já estão dizendo, interlocutores de bastidores, que a Carla Zambelli vai preparar um processo gravíssimo contra o ministro Alexandre de Moraes, tal qual esse processo que o tal do Jorge Imbecias, né, o Jorge Imbecias, né, que é o AGU do Lula, está colocando à disposição do ministro Alexandre de Moraes, a Advocacia Geral da União, para que de graça, às custas do povo brasileiro, de graça para o Alexandre de Moraes, às custas do povo brasileiro, venha o defender de um processo ferrado nos Estados Unidos que poderia custar a bagatela de centenas de milhares de dólares para o Alexandre de Moraes se ele tivesse que pagar esses advogados por conta própria, como qualquer cidadão nesse Brasil que ele ferra com a vida tem que pagar advogados para se defender da sua tirania. Ele, graças ao Jorge Imbecias, ele vai pagar, ele vai ter essa defesa de graça. Mas o cerne dessa matéria é para dizer para você que, segundo a nossa querida Ludmila Grillo,
segundo a Ludmila E aqui está Grillo, o problema que o tá? STF. Ela está dizendo que, segundo a Ludmila Grillo, trouxe esta informação gravíssima de que Alexandre de Moraes deve satisfação à justiça italiana, porque a corte italiana não compreendeu por que é tamanho escândalo dessa corte brasileira de não respeitar minimamente os direitos humanos, minimamente o direito amplo da defesa constitucional da Carla Zambelli, ainda queria extraditá-la. E por que é que o Brasil está tolerando um juiz que ele mesmo é a vítima, ele mesmo é o juiz, ele mesmo é o cara que conduz a situação, ele mesmo é o cara que manda extraditar, ou seja, ele manda buscar os seus adversários na justiça, ele mesmo dá a sentença, ou seja, que palhaçada é essa, Brasil? A justiça italiana, ela quer saber. Eu vou te trazer um outro ponto interessantíssimo aqui desta situação. Antes de mais nada, quero agradecer as, né, tantas pessoas que estão fazendo parte do nosso clube de apoiadores. Esse clube de apoiadores, o número do nosso Pix está aqui, ó. Você adiciona esse contato, que é o meu WhatsApp pessoal, na sua agenda de telefone, 11 933 73 6806. Adicionou no seu celular? Aí, guarda ele aí. Agora pega esse número de telefone, que ele mesmo é a chave Pix, ou aponta a câmera do seu celular com o seu aplicativo de banco aberto, né, na parte de Pix, nesse QR Code, e faça qualquer valor de Pix, tá? Qualquer valor de Pix aqui para o nosso trabalho, e eu vou mandar para você o nosso livro 5 estrelas, Ustra, o remédio amargo contra o comunismo. É um dos meus livros mais vendidos na minha plataforma digital, claro, em versão digital, aonde eu faço uma profunda pesquisa de por que o Carlos Alberto Brilhante Ustra ele é tão querido por aposentados da caserna, verdadeiros patriotas, como o presidente Capitão Bolsonaro. Por que o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro colocavam a camiseta do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e rapidamente os Estados Unidos entram em defesa do Brasil como nunca nós vimos? Será esse nome Ustra um código de socorro internacional da própria caserna, a reserva moral da caserna, junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos? Não sei. Calma, porque muita história precisou ser contada para que eu chegasse a um denominador comum, e eu quero que você leia esse livro e você vai se surpreender. Um livro bom de leitura, rápido de leitura, muito bem ilustrado, com fotos históricas, até da prisão da Dilma Rousseff tem foto lá, fotos inéditas, você vai gostar. Então, faça um Pix aqui no depósito de qualquer quantia nessa chave Pix, ou aqui está o QR Code para aplicativo de banco, e manda para mim o comprovante nesse número de WhatsApp e eu mesmo pessoalmente falo com você. A Ludmila Grillo trouxe pontos importantíssimos desta denúncia que ela faz, que a defesa de Carla Zambelli pode estar preparando um dossiê, um documento para processar Alexandre de Moraes, visto que técnicos, preste bem atenção aqui, gente, técnicos da corte italiana, da justiça italiana, uma das justiças mais antigas do mundo, que é o Tribunal de Justiça italiano, quando ele se debruça sobre o processo de Carla Zambelli e ele percebe que o Alexandre de Moraes, ele mesmo é a vítima, ele mesmo é o juiz, ele mesmo investiga, ele mesmo contesta os advogados de defesa, ele mesmo acusa, ele mesmo condena, dá sentença, depois ele manda a polícia colocar o nome dela na lista vermelha da Interpol, ele mesmo manda extraditar, ou seja, quando a justiça italiana percebe que o Alexandre de Moraes é um tirano, violador de direitos humanos, como foi condenado nos Estados Unidos, rapidamente
a justiça italiana faz o seguinte, ela fala, gente, para tudo que está acontecendo aqui. Nós nunca vimos algo tão assustador e horroroso como nós estamos vendo na justiça brasileira. E a justiça italiana esperava que o ministro Alexandre de Moraes ele entrasse com alguma algum argumento técnico, judicial, que o tribunal brasileiro, em contato com o tribunal italiano, falava, não, vocês estão errados, porque assim, assim. Nada! Absolutamente nada! Pelo contrário, o Fachin foi chorar as pitangas na imprensa, dizendo, não, aqui nós somos independentes. Quer dizer, ele firmou, dizendo, não, aqui no Brasil é essa palhaçada mesmo. Aqui no Brasil é essa pouca vergonha mesmo. Né? É o que o Fachin disse para todo mundo ouvir. Mediante tudo isso, tudo que essa cambada de arrogante fala vira prova, vira documento, mediante ao Tribunal Técnico da Itália, mediante ao Tribunal Técnico de um país europeu sério, tá? Que analisou, repito, o processo de Carla Zambelli e verificou que ela não teve seus direitos mínimos respeitados, de que o tribunal brasileiro fez foi uma inquisição. Eles caçaram Carla Zambelli, desrespeitando absolutamente todos os tratados internacionais de direitos humanos. A defesa de Carla Zambelli parece que está preparando um material, inclusive, para processar o ministro Alexandre de Moraes em cortes internacionais. Claro, reforçando ainda mais, repito, o processo que o Jorge Imbecias está querendo defender do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, aonde a justiça americana está com o Rumble, o Trump, né, que é da Trump Social Media, e o Elon Musk processando o Alexandre de Moraes, tá, nos Estados Unidos, e isso vai custar caríssimo para ele se ele tivesse que pagar. Mas nós temos o Jorge Imbecias querendo usar da máquina pública para defender o ministro Alexandre de Moraes, claro, para fazer graça, para fazer média, para poder agradar o Lula, para poder ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Que patifaria! Olha, se você tem gostado do nosso material aqui, do nosso canal, dê o seu like, inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha, é extremamente importante, você sabe disso.